Olá, sejam bem-vindos! Estamos chegando para mais um programa Bate-Papo com Sidney Fernandes, nosso programa que é realizado todo sábado e domingo, às 8h30 da manhã, somente no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Aí a gente tem um programa aí um pouquinho mais longo do que os tradicionais fagulhas durante a semana, que também você assiste aqui no canal do YouTube, mas também no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, na Rádio CA, que você ouve também, na 87 FM. Sidney, para o nosso bate-papo de hoje, já pedindo também o seu like, o seu comentário, e se você não é inscrito, se inscrever aqui no nosso canal, a pergunta é a seguinte: por que algumas pessoas acreditam facilmente no mundo espiritual e outras não? Seja bem-vindo a mais um bate-papo. Dá a impressão que são privilegiadas. Dá a impressão que foram escolhidas a dedo. E é o que alguns irmãos de outras crenças costumam dizer. Não, aquele ali já foi criado por Deus, aquele é um santo, já foi criado puro e perfeito. O que não existe, Theo. Não há parcialidade na criação de Deus. Mesmo o mais avantajado psicólogo, intelectual, pessoas com alto poder, com muitos méritos e com condições de realizar com muito talento outras tarefas, elas não vieram de, como diria meu pai, de mão beijada. Elas foram conquistadas pelas pessoas. Assim, também, em relação a muitos fatos aqui da Terra, nós temos que considerar que algumas pessoas basta uma faísca e elas já clareiam a sua mente, elas já aceitam o fato que está acontecendo. Eu lembro, não sei se você vai lembrar, de duas senhoras que Richard Simonetti visitava. Uma delas só reclamava, só falava mal, e as duas moravam em casas muito parecidas e tinham, pela idade, as mesmas limitações, mas uma só falava mal, reclamava do filho, da casa, da vida, e a outra era uma criatura doce. Eles tinham prazer de visitá-la. Ela já nasceu assim? Sim, já nasceu assim, mas em virtude do passado que ela teve. Ela já veio com os preparativos da vida anterior. Ela estava só usufruindo da fé que ela desenvolveu no passado, às vezes em 1, 2, 3 encarnações, e que a acompanharam. Então, sim, Theo, algumas pessoas são mais receptivas, elas têm mais facilidade para aceitar certos fatos, têm mais resignação, mais aceitação, têm mais fé, elas têm mais concentração e confiança em Deus, mas isso não lhes foi outorgado de graça. Elas conquistaram isso, Theo. Tipo assim, eu mesmo, quando eu conheci o Espiritismo, eu não duvidei em alguns momentos sobre essas questões que me foram colocadas. Elas me chegaram, assim, de uma certa forma natural. Claro que depois você vai fazendo perguntas só para entender melhor e conseguir assimilar toda a ideia. Inclusive, em contrapartida, tem pessoas que querem porque querem provas, não, preciso desse, daquilo. Essas pessoas vão demorar um pouco mais para entrar no entendimento, né, Sidney? Nós temos que aceitar as pessoas como são. Eu estou aqui atrás de uma igreja católica, onde existem pessoas muito trabalhadoras, pessoas muito afinadas com a religião, e tem ideias assim que, se eu falar, por exemplo, em reencarnação, eles vão arrepiar na hora. Mas, por outro lado, Theo, não vai importar a crença dela, não vai importar se elas aceitam isso, a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, mediunidade, sintonia psíquica. Vai importar mesmo o esforço que ela está tendo na sua regeneração, na sua conquista pessoal, na sua transformação moral. Então são pessoas que você pode no máximo oferecer esse tipo de conhecimento. Elas estão sendo preparadas para futuramente terem conhecimentos melhores. Assim como eu, como você, nos foi oferecido tomar conhecimento desta ou daquela verdade e facilmente nós as assimilamos. Parece que a gente já tinha isso mais ou menos desenhado, projetado em nossa alma, em nosso espírito. Mas nós já sabemos tudo? Absolutamente. Estamos caminhando com um degrau a mais e pela aceitação, pela humildade que venhamos a ter, pela resiliência em relação àquilo que fazemos na Terra, pelo bem que venhamos a fazer para o outro e na verdade estamos fazendo para nós mesmos, nós vamos ter oportunidade. Sabe quando um avião sobe e cada vez mais se alarga
larga horizonte para ele, assim também o espírito. Quanto mais ele estuda, quanto mais ele se dedica a vencer os seus defeitos, quanto mais ele estende a mão ao semelhante, mais oportunidades de conhecimento, de realização vão ser proporcionadas a esse espírito. Mas e não deixa, a gente já partindo aí para o final do nosso programa de hoje, não deixa de ser já uma pequena aproximação daquilo que futuramente, talvez não nessa ou na outra, mas já é um passo em direção a uma possível amizade com a doutrina espírita, né, Sidney? Sem dúvida, você foi muito feliz na sua colocação. Eu me lembro de uma pessoa, você conhece também essa pessoa, que era católico de 7 costados. Fez primeira comunhão, andava com roupinha branca, ainda com calcinha curta, depois tornou-se elemento da cruzada. E um dia ele passou aí em frente ao SEAC. E bem na hora que Richard Simonetti estava dando uma aula do Cohen. Ele subiu aquela escada que dá lá para a rua, subiu pela escada, ficou bem lá no fundo e nunca mais saiu do Centro Espírita Amor e Caridade, tornando-se um elemento valioso, estudioso, um orador de mão cheia. Por quê? A doutrina já estava nele. Ele é que não estava na doutrina ainda. Vamos deixar bem claro, Theo. Isso não quer dizer que a gente esteja com a presunção de que nós somos melhores do que fulano ou ciclano. Nada disso. Nós simplesmente temos mais responsabilidades para prestar contas daquilo que nos foi oferecido para conhecer. Chegamos ao final de mais um programa Bate-Papo com Sidney Fernandes. Fica aqui uma pergunta para você, deixa aí nos nossos comentários. Você segue a doutrina espírita há muito tempo, já é espírita? Você aceitou naturalmente? Você ainda tem os seus questionamentos? Deixa aí nos comentários para a gente saber qual é a sua opinião. E no próximo sábado estaremos de volta às 8h30 da manhã para mais um programa Bate-Papo com Sidney Fernandes.